Boa tarde, estamos iniciando mais um show da tarde, mais uma semana, segunda-feira, dia 26 de outubro, o tempo está uma maravilha e hoje nós temos o prazer, a honra de receber o magistrado, o juiz e também o comandante da Marinha Mercante e também poeta e escritor, Dr. Wesley Koller. Excelência, escritor, poeta, seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Tadeu, muito prazer em retornar, estou muito feliz de estar com vocês. Vamos continuar falando de navio, de mar, de poesia e as surpresas para essa segunda-feira. Vamos lá, nós vamos começar falando sobre os navios de passageiros do Brasil e eu peço que já projetemos as duas imagens. Essa primeira imagem é de um navio, um dos 4 navios de passageiros do Brasil, o Ana Nery. Eram os 2 maiores. E a próxima é a do Rosa da Fonseca, este aí. Ele está entrando no Porto de Santos e o Ana Nery, retorne por gentileza, está no Porto do Rio de Janeiro, atracado. O Porto do Rio de Janeiro é um dos portos que encolheram no mundo. A gente respeita a decisão de quem tomou essa iniciativa, mas é um absurdo o Porto do Rio de Janeiro estar como está. Este navio fazia, na época em que eu viajei nele, a ponte marítima Rio-Santos. Era uma opção que o Lloyd brasileiro deu para as pessoas que tinham medo de andar de avião e trabalhavam numa cidade e moravam em outra, ou no Rio, São Paulo, ou vice-versa. Este navio, na época, era comandado pelo comandante Carlos Cavalcante, aliás, colega de turma e amigão do comandante Calandrini, que nós já falamos aqui. Eu fui, juntamente com outros 4 colegas, escalados para fazermos uma viagem dessa. Fomos para Santos, o navio saía 6, 7 horas da tarde, da noite, ia para Santos, passava 12 horas de viagem, chegava em Santos, as pessoas que tinham medo de avião pegavam um carro e iam para São Paulo resolver os problemas. Eu, então, me apresentei ao comandante, Carlos Cavalcante, e ele distribuiu o horário e eu pedi a ele para ficar no quarto de 4 da manhã às 8 da manhã, porque eu disse a ele que eu gostaria de ir à boate, o boate do navio. Era um navio sofisticadíssimo, era um navio padrão internacional, viajava para o Caribe, viajava na costa brasileira, viajava para os Estados Unidos, e acabaram com esses navios. De lamentar profundamente, nós não temos tempo aqui para falar, mas fica o lamento. Eu me apresentei, então, ele disse, ok, pode fazer o serviço de 4 às 8. 10 horas da noite em ponto, eu, uniforme branco, verão, para a gente poder dançar e tal, eu me apresentei à boate. Havia um sofá vazio, havia um sofá em que havia uns colegas já sentados antes de mim, e eu sentei na ponta, do lado extremo, no único local vago. E, embora eu estivesse olhando as pessoas dançando, é muito interessante, porque o 2 para lá, 2 para cá, se o navio joga um pouco mais, você dá 3 passos para se reequilibrar. Esses navios têm, e na época tinham, uma espécie de asa que saía do fundo do navio, quase do fundo, para estabilizar o navio, mas mesmo assim ele jogava. Eu estava apreciando lá, muito bonito, houve um desfile de fantasia do Clóvis Bornai com as fantasias premiadas no Teatro Municipal, que na época parava o Brasil, e eu sentei, mas eu percebi, assim, sem notar, que os meus colegas iam mudando de posição ao meu lado, até que alguém tocou no meu ombro, era uma menina muito bonita, ela perguntou em francês se eu falava francês, né? Parlez français? E o que me veio na cabeça foi, eu não capisco, eu não entendo italiano. E ela começou a conversar, eu vou fazer um resumo dela. O nome dela é Elisabeth Belin, escreve Belin, filha de um gerente de banco francês na ilha de Guadeloupe, que é uma ilha do Caribe, em que o pai dela trabalhava. E ela adorava o Brasil. E, na mesma medida, adorava os brasileiros. Então,
nós ficamos conversando. Pouco depois ela disse assim, aqui está muito barulhento, vamos passear pelo Convés? E eu fui. Eu estava tão empolgado, pisando nas nuvens, que o que ela me convidasse eu iria. Né? Aí nós fomos para o Convés. No Convés a gente ficou mais tranquilo para dialogar, misturando português, inglês, francês, italiano, espanhol, o que vinha a gente ia se fazendo entender. Daqui mais adiante, o navio tinha vários bares espalhados estrategicamente, e ela me disse assim, vamos tomar um drink? Eu vamos lá. E nós ficamos tomando um drink. Lá, quase no final do drink, ela me faz uma pergunta maravilhosa. Você se importaria de continuar o drink na minha cabine? E eu, então, opa, com todo prazer. E aí fomos para lá. Foi uma noite maravilhosa. Eu posso dar 5 razões para dizer porque são maravilhosas. É uma palavra só. Indescritível. Extraordinário, extraordinário. E aí, 7h30 da manhã, o meu quarto de serviço era de 4 às 8, eu era muito Caxias. Eu tinha sido 01 do Brasil, primeiro de turma. Mas naquele dia não deu. Não deu. E eu me apresentei 7h30 da manhã, com uma cara assim de desconfiado. Aí eu cheguei na ponte de comando, falei com o oficial, disse que tinha passado mal do estômago. A esposa do comandante estava perto, ouviu a história. Quando terminou, ela já me conhecia, da casa do comandante Calandrini, ela é muito amiga da minha prima, irmã, Gina. E ela disse, você não está com cara de quem passou a noite mal. Será que não tem nada a ver com desfile de fantasia? E eu, então, procurando assim uma cara até de meio ofendido, eu falei, não, é isso aí, pedi licença e fui arrumar o que fazer. É isso, essa foi a história do Ananelli. E temos poesias hoje, então? Olha, eu tenho este fato registrado no meu livro Mar de Memórias, mas eu também fiz uma poesia que resume isto aí. E eu vou declamar aqui mesmo sentado. O nome da poesia é Transatlântico. É bem curta, bem objetiva. Na boate, não falas inglês. No passeio pelos convéses, não falo francês. No drink no bar, falamos desejo. Na tua cabine, o amor fala. Essa proeza está registrada em alguns livros seus? Está registrada no Mar de Memórias, está registrada neste livro aqui. Essa é a capa do meu livro Poesias em 3 Estações, e ela está aqui, que eu acabei de declamar, Transatlântico. É isto. Temos mais poesias, porque a primeira, a francesa, foi show de bola. Foi show de bola. Olha, eu tenho outra poesia, não há necessidade de marcar, de mostrar, porque está no mesmo livro, Mar de Memórias. Eu defino porto. Para o marinheiro, o que é porto? Não para todos os marinheiros, né? Mas nós fazíamos a linha do Golfo Pérsico. Brasil, Golfo Pérsico, Brasil. 22 dias para ir, 22 dias para voltar, no mínimo. E quantos ficava lá? Era 6, 7 dias, 8, 10, e ficava sem poder ir à terra. Já falei isso aqui. Então, quando a gente pegava uma viagem para a Europa, olha, a gente, como dizem os nordestinos, a gente desembestava, entendeu? A gente enlouquecia. E eu gosto das coisas bem lacônicas, bem curtas, e eu tenho uma poesia chamada Porto. Vejam só a visão de um marinheiro. Sexo fisiológico, amor fingido, necessidade suprida, sigo viagem. Dr. Wesley, o nosso poeta, onde nasceu essa veia, essa veia poética? Eu acho que eu me considero, é difícil a gente se julgar, não é? Eu não digo eu sou justo, eu procuro ser justo. Então eu tenho a impressão
tenho a impressão que foi da minha personalidade. Eu sou romântico, sou carinhoso, sou sentimental. Eu hoje gostaria, Tadeu, de fazer uma homenagem a todos os que vão para o mar em navios, como diz a Bíblia, e a todos os que amam o mar, à distância ou não, os que tiram do mar seu sustento, os que fazem turismo no mar. Posso? Lógico, deve. E eu vou ficar em pé hoje. O nome da poesia é Marinheiro Triste, e é de um dos maiores poetas brasileiros, Manuel Bandeira. Marinheiro triste, que voltas para bordo, que pensamentos são esses que te afligem? Alguma mulher, amante de passagem, que deixaste longe num porto de escala? Ou tua amargura tem outras raízes, mais nobres, mais fundas? Marinheiro triste de um país distante, passaste por mim tão alheio a tudo que nem pressentiste, marinheiro triste, a onda viril de fraterno afeto em que te envolvi. Tu ias lúcido e triste. Antes melhor fora, marinheiro triste, que voltasses bêbado. E eu, que para casa vou, como tu vais para teu navio, feroz casco sujo amarrado ao cais, também como tu, vou lúcido e triste. Amanhã terás o vento do largo, o horizonte imenso, o sal do alto mar. Mas eu, marinheiro, antes melhor fora que eu voltasse bêbado. Poeta e escritor Wesley Kohler, qual a importância do reconhecimento e, acima de tudo, a importância dos aplausos? Eu acredito, embora eu não seja um artista profissional, eu acredito que é o mais importante para o artista o aplauso, mais importante que a própria remuneração. Temos um minuto ou menos. Se tiver, eu gostaria de ler um texto. Este livro aqui é O Livro dos Abraços, do grande escritor sul-americano Eduardo Galeano. O Livro dos Abraços. Tem um trecho aqui que eu vou ler. Que é também, mostra o tamanho do mar. Eu também vou ficar em pé, por gentileza. Mostra a imensidão do mar que tantos poetas registram. É um texto de 20 segundos, acredito. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Kovadlov, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul. Ele e o mar estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente dos seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar, e tanto o seu fulgor, que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao pai: Pai, me ajuda a olhar.